Olá e bem-vindos! Hoje vamos embarcar numa das maiores aventuras do pensamento humano, a busca por uma única teoria que consiga explicar, bem, tudo, absolutamente tudo no nosso universo, da dança das galáxias à natureza da nossa própria consciência. E olhem, para termos uma ideia da dimensão disto, nada melhor do que as palavras de Carl Sagan sobre Stephen Hawking. Isto não é só sobre física, sabem? É sobre tentar compreender o próprio tecido da realidade. É uma ambição gigante. Ok, vamos a isso. Para percebermos para onde vamos, primeiro temos de olhar para trás, para ver como a nossa imagem do cosmos mudou e que história é uma de autênticas revoluções no nosso pensamento. Pensem nisto. Em poucos séculos, a nossa visão do mundo virou do avesso, várias vezes. Primeiro, a Terra estava no centro de tudo. Depois, afinal andamos à volta do Sol. Aí veio Newton e deu-nos as leis da gravidade. Parecia tudo resolvido, até que Einstein aparece e diz que a gravidade é a própria geometria do espaço-tempo a curvar-se. E quando já parecia estranho o suficiente, a mecânica quântica mostrou-nos um mundo subatômico, bizarro, onde tudo é uma questão de probabilidades. Cada passo, uma mudança sísmica. E toda esta longa caminhada, descoberta após descoberta, levou-nos à nossa melhor descrição da realidade até hoje. Uma teoria com um nome um pouco modesto, na verdade. Chama-se o modelo padrão. E este modelo padrão tem um sucesso inacreditável. Basicamente, o que é que ele nos diz? Diz-nos que tudo o que vemos é feito de um punhado de partículas de matéria, os quarks e os leptões, e que tudo interage através de 4 forças fundamentais. É o manual de instruções do universo tal como o conhecemos. Mas, e há sempre um mas, não é? O modelo padrão funciona espetacularmente bem, mas não é a história toda. Deixa-nos com perguntas no ar. Perguntas enormes. Se os protões são feitos de quarks, então do que são feitos os próprios quarks? O que vem a seguir? E é esta pergunta que nos empurra para a fronteira do conhecimento, para lá da ciência que já está nos livros, para um território muito mais especulativo, onde procuramos um nível de realidade ainda mais fundamental. E aqui temos uma mudança radical de perspectiva. De um lado, a visão clássica. Um próton é uma coisinha feita de 3 coisinhas mais pequenas. Mas do outro lado, uma ideia radical. E se um próton não for uma coisa, mas sim um padrão? Uma vibração estável, quase como uma nota musical a ecoar no tecido do universo. Nesta nova visão, a base de tudo não seriam partículas, mas sim algo a que se chama arcons. Imaginem isto não como pedacinhos de matéria, mas como pura vibração, puro potencial. Nesta ideia, tudo o que conhecemos, as partículas, as forças, a matéria, não passa da sinfonia que emerge destas vibrações primordiais. E é exatamente aqui que esta nossa análise dá uma viragem absolutamente fascinante. Porque se a realidade mais fundamental é vibração, o que é que isso pode significar para o maior mistério de todos? A nossa própria consciência. Esta é a grande questão, a que faz a ponte entre 2 mundos que parecem tão distantes, a física e a psicologia. Pensem nisto. Se o universo inteiro é uma imensa sinfonia de vibrações, será que a nossa experiência interior, o nosso eu, é simplesmente a música que surge quando estas vibrações atingem um nível de complexidade e harmonia incrível? Então vamos lá ver isto por partes. Passo 1, no nível mais profundo de tudo, só há vibração. Passo 2, estas vibrações sincronizam-se, criam padrões estáveis, e a isso nós chamamos matéria. E agora o grande salto, o passo 3, a grande hipótese. E se o nível altíssimo de complexidade e coerência vibracional, como o que acontece num cérebro humano, for precisamente aquilo que nós experienciamos como consciência? Ok, se aceitarmos esta premissa, o que acontece? Bem, alguns pensadores estão a levar isto a sério e a tentar construir modelos completamente novos da nossa mente. Um desses exemplos é uma estrutura chamada Projeto Arcângelos, que tenta mapear o nosso eu a partir desta realidade vibracional. E o ponto de partida é, na verdade, uma crítica a modelos mais antigos, como o de Freud. A ideia é que essas visões clássicas partem o ser humano aos bocados. Esta nova abordagem, a vibracional, procura, pelo contrário, uma visão muito mais unificada, mais integral de quem nós somos. E aqui a diferença é gritante. Onde Freud tinha o id, aquele caldeirão de impulsos, este modelo propõe um corpo ideal, um corpo vibracional, que está em sintonia com um campo universal, onde tínhamos o superego como o juiz moral,
Agora temos as personas, que são interfaces que vamos criando. E o self não é uma coisa, mas sim o campo dinâmico onde tudo isto acontece e interage. É uma arquitetura completamente nova. E o ponto crucial é este: a identidade não é uma coisa única, sólida, fixa. É mais como um mosaico fluido de personas. Pensem nelas como as diferentes máscaras ou papéis que desempenhamos. A forma como falamos com os nossos pais não é a mesma com que falamos com os amigos ou no trabalho. A nossa verdadeira identidade é a soma dinâmica de todas estas facetas em constante mudança. Certo. Vamos agora juntar as peças todas. Vimos duas grandes buscas, uma na física, a ir cada vez mais fundo à procura das partículas fundamentais, e outra na psicologia, a tentar perceber a natureza da mente. Mas, e se no fundo, elas forem exatamente a mesma busca? A grande ideia unificadora é que não importa por onde se começa, quer seja pelo mundo exterior da matéria com telescópios e aceleradores de partículas, quer seja pelo mundo interior da consciência, ambos os caminhos parecem estar a apontar para uma única e mesma fonte da realidade. É uma simetria quase poética, não é? A física, ao olhar para fora, procura uma teoria de tudo em forma de equações matemáticas. A psicologia, ao olhar para dentro, procura a reintegração como uma consciência universal. São como imagens espelhadas. Uma tenta descrever a estrutura do todo, a outra tenta experienciar a unidade com esse todo. E com isto, fechamos o círculo. Voltamos ao início, a Stephen Hawking. Ele acreditava que encontrar esta teoria seria o triunfo supremo da razão. Seria, no fundo, compreender o plano, a planta sobre a qual todo o nosso universo foi construído. O que nos deixa com uma última pergunta, para ficarmos a pensar. Será que esta teoria de tudo é algo que se escreve num quadro negro, uma equação final elegante e perfeita? Ou será algo muito mais profundo, uma realidade que não foi feita para ser apenas descrita, mas para ser experienciada? A busca, essa, de certeza, continua.